adoradores! O título deste salmo é Ao Músico-Chefe, um salmo dos filhos de Corá, uma canção para Alamote. O termo hebraico Alamote é o plural de Alma, que significa donzela, virgem. Não se tem registro de corais femininos no santuário, apesar do Salmo 68 usar o mesmo termo Alamote para mencionar moças tocando tamborins junto com os cantores e músicos. Alguns eruditos, baseado em 1 Crônicas 15, 20, dão a entender que Alamote pode simplesmente significar vozes agudas, quer de rapazes ou de moças que tocavam liras acompanhando a voz de soprano. Os pronomes do Salmo 46 encontram-se no plural, nós, nosso, de modo que entendemos que se trata de um cântico de encorajamento e adoração na comunidade de Israel. O contexto histórico em que este salmo foi escrito provavelmente se refere à ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. O tom desafiador do salmo sugere que ele foi composto em um momento de crise, o que faz dele uma confissão de fé impressionante. A ênfase deste salmo é sobre a presença do Senhor ao lado do seu povo e como faz uma grande diferença confiar nele durante as dificuldades da vida. Os comentários sobre esta canção maravilhosa sobre confiança parecem quase desnecessários, uma vez que ela tomou conta do coração da humanidade de uma forma poderosa, gerando experiências profundas de fiéis em todas as gerações. Muitos salmos começam com uma descrição de crise do salmista, mas neste salmo o poeta começa com a provisão de Deus. Ele buscou a ajuda de Deus em tempos difíceis e a encontrou. Por isso, ele já inicia o salmo contando sua própria experiência, que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. A palavra tribulações refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados em um canto, incapazes de sair de determinada situação. Mas eles não temeriam, ainda que os fenômenos naturais mais assustadores ocorressem, pois o Senhor era maior do que todos eles, e o medo jamais roubaria dele a sua honra e o seu poder. Notem o aparecimento da palavra Selá nos versículos 3, 7 e 11, mostrando que a grandeza do pensamento deste salmo é digna de pausa e de uma reflexão cuidadosa. Seria bom se todos nós pudéssemos dizer Selá diante das provações que surgem diante de nós. A cena seguinte mostra a cidade de Jerusalém. Dentro do contexto histórico, o povo encontrava-se sitiado pelo exército assírio. O salmista retratou a provisão abundante e constante de um rio para Jerusalém. A imagem é significativa, porque Jerusalém não possuía esse rio. Jerusalém possuía apenas alguns pequenos riachos. Era uma das poucas cidades da antiguidade que não havia sido construída à beira de um rio. Mas o rei Ezequias havia usado de sabedoria e construído um sistema subterrâneo de abastecimento que pode ser visitado até nos dias de hoje. Eu vou deixar um dos links na descrição para quem quiser saber mais detalhes. Esse túnel ligava os mananciais de Gion, no Vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade de Jerusalém, de modo que havia água disponível. Outro detalhe notável é que a realidade futura já pairava na mente do salmista inspirado. Assim como os profetas, ele também antecipou o dia em que um poderoso rio fluiria do próprio templo. Note que na sua confiança em Deus, o salmista não vê as águas como mares ameaçadores, mas como um rio que dá vida. Um rio que corre e alegra toda a cidade de Deus, Jerusalém, o local do tabernáculo do Altíssimo. Ao mesmo tempo, o termo cidade de Deus eleva o conceito à cidade ideal e perfeita de Deus, a Nova Jerusalém.
Todas as bênçãos e provisões da cidade de Deus vêm por causa da presença de Deus no meio dela. E por causa da sua presença, ela não será abalada. Deus a ajudará antes mesmo do amanhecer. A Bíblia diz que em meio à pressão dos assírios, antes que amanhecesse, Deus enviou seu anjo, que matou 185.000 assírios. O versículo 7 traz um refrão de vitória que se repete no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Senhor dos exércitos, no original hebraico, é Jeová Sabaoth. A ideia por trás desse título é que, sob o seu comando, estão todas as hostes do céu e da terra, anjos e homens e todas as outras criaturas. Está implícita também a ideia do universo ordenado como um todo, um exército disciplinado, um cosmo obediente à voz do Senhor. A palavra hebraica refúgio, usada nos versículos 7 e 11, é diferente daquela usada no versículo 1. No versículo 1 significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Já nos versículos 7 e 11 implica uma altura inacessível, que é impossível aproximar-se ou entrar. Ou seja, o Senhor é a nossa alta fortaleza. A terceira cena mostra os campos ao redor de Jerusalém, em que os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos estão espalhados e quebrados. Não havia ocorrido batalha alguma, mas o anjo do Senhor tinha deixado vestígios a fim de estimular a fé do povo, mostrando que Deus é poderoso para causar desolações ou para impor a paz, fazendo cessar as guerras. O povo de Deus é convidado a examinar o campo de batalha depois que Deus derrotou o inimigo completamente, expondo seus instrumentos de guerra espalhados, quebrados e queimados. A recitação dos atos poderosos de Deus fixa na memória do povo de Deus as evidências de seu cuidado, da sua proteção e do seu governo providencial. No versículo 10, temos uma palavra do próprio Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa frase quer dizer literalmente, não se mexam em nada, descansem. É interessante como nós gostamos de mexer em tudo e de dirigir nossa vida da nossa maneira. Mas há ocasiões estratégicas em que devemos deixar Deus ser Deus, enquanto nós nos refugiamos nele. Pelo fato do rei Ezequias e seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou dos seus inimigos de um jeito miraculoso. Há um momento certo para obedecer a Deus e agir, mas até que chegue essa hora, devemos deixar que Deus trabalhe livremente a seu tempo e a seu modo. Se nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir. Na continuação do versículo 10, o Senhor ordena ao mundo que se renda e reconheça a sua soberania sobre todos os reinos e nações. Podemos ter a confiança de que o mesmo Deus, exaltado em toda a terra, está conosco. Não precisamos de mais nada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terminamos o Salmo com confiança e serenidade. E isso é digno de uma boa reflexão. Por isso, o Salmo se encerra com a palavra Selá. A declaração do Senhor no versículo 10 deste Salmo, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, se cumpre no Salmo 47, que será justamente o nosso próximo tema amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.